Olá pessoal, professor Beto, tudo bem? Vamos dar início ao estudo de progressões aritméticas, tá? Progressão aritmética, conhecido também como PA, que são as iniciais de progressão aritmética. Um breve histórico aqui. As progressões começaram a ser estudadas desde os povos muito antigos, como os babilônicos, 1900 a 1600 a.C. Ou seja, já tem muito tempo que existe progressão aritmética, não é coisa nova. O papiro Hind é uma fonte primária rica sobre matemática egípcia antiga, deixando evidências de que sabiam fazer a soma de termos de uma progressão aritmética. Nele consta o seguinte problema: divida 100 pães entre 5 homens, de modo que as partes recebidas estejam em progressão aritmética, e que 1/7 da soma das 3 partes maiores seja a soma das 2 menores. Pessoal, falando aqui de progressão aritmética, né? É uma coisa muito antiga, né? Você pode ver desde a época do primeiro Império Babilônico, né? 1900 anos antes de Cristo já ouvia-se falar, né? Já tem escritos, né? Achados escritos antigos que falam sobre isso aí, tá? Por exemplo, aqui, esse papiro Hind, essa fonte aqui, esse escrito, esse achado aqui egípcio tem cerca de 1600 anos e já tem aí um probleminha de matemática usando progressão aritmética, ou seja, é coisa muito antiga, né? Essa questão aqui, divida 100 pães entre 5 homens, de modo que as partes recebidas estejam em progressão aritmética, essa questão, na lista de exercícios no final desta aula, tem essa questão que caiu no vestibular da UFF, tá bom? Objetivo da aula: identificar regularidades numa sequência, tá? Calcular o termo geral de uma PA e a soma dos seus termos e fazer aplicações no cotidiano, tá? Isso aqui é importante, esse objetivo, identificar regularidades numa sequência. Para se caracterizar uma progressão aritmética, ela tem que ter uma certa característica, ou seja, ela tem que ter um padrão para ser progressão aritmética. Tá? E a última pergunta ali, objetivos, fazer aplicações no cotidiano, né? O último item, aliás, são as perguntas típicas do aluno. Professor, em que eu vou usar progressão aritmética no meu dia a dia? Tá bom? Fica tranquilo que você vai ver como, tá? Começando aqui, pessoal, sequência, nomenclatura, tá? Vamos conhecer os elementos que constituem uma progressão aritmética. Observe essa sequência: 4, 7, 10, 13, 16, 19. Pessoal, cada número desse aqui dentro dessa sequência aqui é chamado de termo, tá? Cada número desse é um termo de um APA que é representado pela letra A, tá? Então, se eu tenho aqui o 4, ele é o A1. Ele está na primeira posição, então é o A1. O 7 aqui é o A2. O 10 é o A3 e assim sucessivamente, assim por diante, tá? Então, a primeira coisa aqui é identificar um termo de um APA. São termos. Cada elemento desse é chamado de termos, tá? Ou N termos, tanto faz. Perceba que ela vai crescendo de 3 em 3. De 4 foi para 7. Tá? Aumentou aqui. Opa. Aumentou 3. De 7 foi para 10, aumentou 3. De 10 foi para 13, aumentou 3. E assim, esse fato acontece até o infinito positivo, certo? Então, esse número que acresce, essa constante que você vê que em todos repete
essa constante, esse aumento, esse acréscimo chamado razão, tá? Então, esse acréscimo aí, nós damos o nome de razão, tá? É representado pela letrinha R. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, aqui interessante saber é que a razão é essa constante que aumenta, tá? E o termo é cada um dos números dentro dessa sequência, tá bom? Aqui ficou fácil para identificar, pessoal, porque de 4 vai para 7, de cara você percebe que é 3, né? Aumenta 3. De 7 para 10, aumenta 3. Mas se você tiver uns números mais complexos aqui, uns números negativos, com frações, com números decimais, você vai ter que fazer uma certa continha, tá? Então a razão aqui, a razão sempre é, tá? O número, o termo posterior subtraído pelo anterior. Por exemplo, aqui 13 menos 10, a razão vai ser igual a 3. Tudo bem? Esse mesmo princípio você vai aplicar para qualquer número para descobrir a razão, tá? Dentro da progressão aritmética. Fácil, né? Aqui, muito fácil, eu acredito que todos estão entendendo aí. Definição e classificação. Vamos definir aqui o que é uma PA, tá? É uma sequência em que cada termo, a partir do segundo, que eu falei na aula anterior, aqui, no slide anterior aqui, a partir do segundo, que é o posterior, é a soma do primeiro anterior com a constante R. Essa constante aqui, R, é a razão, tá, pessoal? A razão. Certo até aqui? Agora, a classificação. Como que se classifica a progressão aritmética, tá? Se a razão for maior que zero, tá? Isso aqui vai ser uma PA crescente. Se a razão for igual a zero, isso aqui vai ser uma PA constante, ou seja, não altera nada. Se a razão for menor que zero, ou seja, um número negativo, a PA vai ser decrescente. Decrescente, certo? Certinho. Opa, vou fazer aqui essa regrinha aqui da razão, tá? Então vamos lá, pessoal. Qual a razão aqui no item A, tá? A razão aqui tá fácil de saber. A razão aqui de 1 foi para 3, aumentou 2. Então a razão é 2. Se a razão é 2, a PA aqui vai ser o quê? A PA vai ser crescente, tá? A PA aqui, a razão maior que zero, um número positivo, então aqui a PA vai ser crescente, tá? Então aqui vai ser uma PA crescente. Nesse caso aqui, a razão é fácil, né? É o zero. Nesse caso aqui, ó, 5 mais 0 dá 5. 5 mais 0 dá 5, não muda nada. Então aqui vai ser uma PA constante. Agora aqui, 0 aumentou para menos 2 aumentou para menos 4, aumentou para 6 negativo, 8 negativo e assim até o infinito negativo, tá? A razão aqui, eu vou ter que fazer uma continha, tá? Eu vou pegar o número posterior, igual fala aqui, ó, posterior, e subtrair pelo anterior, para achar a razão. Vou pegar aqui, menos 4, menos 2 negativo, ou menos 2. Sinais iguais, aqui, ó, aqui como está antes do parênteses, é como se fosse uma multiplicação, tá? Sinais iguais na multiplicação e divisão é resultado positivo. Sinais diferentes, negativo. Então aqui vai ficar menos 4
Menos com menos mais, ficou 2. Menos 4 com mais 2, devo 4. Estou pagando R$2, vou ficar devendo 2. Então a razão aqui é 2. Essa PA aqui, pessoal, vai ser uma PA decrescente, tá? Decrescente. Por quê? Ele está decrescendo, porque a razão é menor que zero. Tá? Vou fazer aqui uma circulada. E agora aqui, com um número fracionário, mais complexo um pouquinho, você vai pegar aqui ó, o posterior, 5 quartos, subtrair por 1 quarto. Não preciso tirar o MMC, porque os denominadores são iguais. Se os denominadores são comuns, eu coloco o que aqui? O 4, mantenho o 4 e subtrai os numeradores. 5 menos 1, 4. 4 dividido por 4 dá 1. Se é 1, se é positivo, se é maior que 0, é uma PA crescente. Alright. Alright, it's okay, no problem. Beleza, pessoal. Então, definição está aqui e a classificação. Classifica entre a PA crescente, constante e decrescente. Algumas observações aqui. Pessoal, essa observação é importantíssima. Por quê? Porque nesta observação vai estar aqui o princípio da fórmula do termo geral de uma PA. Tá? Note bem aqui essa progressão aritmética. Aqui não tem nenhuma numeração, somente as posições que ele ocupa. O A1, A2, A3, A4, até A9 aqui, tá? Você percebe que o A2 aqui, o A2, tá? Ele nada mais é do que o A1 mais a razão que tem aqui, ó, uma razão, certo? Aqui tem uma razão, porque a PA, ela precisa ter uma razão que vai somando a todos, ou que vai ser a constante, ou soma ou subtrai, né? Então, aqui tem uma razão entre o A2 e o A3, o A3 ou o A4 tem outra razão. Então, o A2 nada mais é do que o A1 mais uma razão, certo? Esse aqui é o princípio do termo geral de uma PA. Se eu perguntar para você o A3, quem é o A3? O A3 nada mais é do que o A1 mais quantas razões? Daqui para cá tem uma razão, daqui para cá tem duas razões. Então, é o A1 mais duas razões. Pessoal, e se eu pegar aqui o A9? Quem é o A9? É o A1 mais, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 razões. Tá? Se nós formos observar aqui, perceba aqui, ó, que o 9 menos o 1 vai dar 8. Certo? Vou mudar a corzinha aqui. Ó, o 9 menos o 1, da posição dele aqui, menos o 1, isso aqui vai dar 8 razões. Da mesma forma, o 8 somando com 1 vai dar aqui o 9. Esse detalhe aqui, pessoal, faz toda a diferença, tá? Se você entender esse princípio, esse conceito, vai ficar claro quando chegarmos aqui e vermos aqui o termo geral de uma PA. Tudo bem? Agora, preste bem atenção nesse detalhe aqui também, tá? Porventura aqui eu tenho o A8. O A8 ele pode ser também o A4, tá? Se dentro dessa progressão aritmética eu tenho simplesmente o 4 aqui, ó, o número, o quarto termo, o valor desse quarto termo, o número que representa esse quarto termo. E se eu quero saber o nono termo, fica fácil. Você vai montar desse jeito. O A8 é igual ao A4, que é o número que você sabe, mais 4 razões. Por que 4 razões? Porque 4 mais 4, 4 mais 4,
vai dar 8. Ou 8 menos 4 vai dar aqui 4, tá? Então, esse coeficiente que multiplica a razão nada mais é do que a subtração desses dois aqui, ó. Desses dois números que representam a posição. 8 menos 4 vai dar 4. Show? Da mesma forma, se eu quero saber aqui o sétimo termo, eu tenho aqui o sétimo termo, tá? E eu tenho o segundo termo, o valor do segundo termo. Então, vou montar desse jeito, ó, 7 menos 2, tá? Isso aqui vai ser 5. A quantidade, o coeficiente aqui, que multiplica a razão, vai ser 5. Tudo bem? Vai ficar mais claro, fica tranquilo, tá? Vamos um exemplo aqui para a gente entender como usar esses conceitos. Vamos lá. Exemplo. Qual a razão de uma PA na qual o quarto termo, o A4, é 30 e o 12º termo, A12, é 62? Vamos lá. Eu tenho aqui que o valor A4 ele é 30. O quarto termo é 30 e o A12. Pessoal, estou falando meio fanho porque eu estou um pouco resfriado, tá? E o A12 é 62. Ele quer saber o que é a razão. A razão aqui eu vou descobrir, certo? Então vamos montar ali, pessoal. Eu tenho o A12 e o A4. Eu posso começar aqui, ó, montando o A12 é igual o A4 mais 12 menos 4 dá quanto? Dá 8. Então são 8 razões. Daqui do 4 para chegar ao 12 há 8 razões. Então eu monto esse esquema matemático, A12 igual a 4 mais 8R. Então vou substituir os valores e vou resolver aqui o probleminha. Certo? Quem é o A12? O A12 é 62, fazendo a substituição. O A4 é o 30, mais 8 razões que eu quero descobrir. Tá? Quero descobrir o R, formou aqui uma equaçãozinha do primeiro grau. Então, jogo o 30 para cá. 62 menos o 30, troco o sinal, né? Do outro lado vai ficar 8R. 62 menos 30. 60 menos 30 dá 30. Tiro 2, vai ficar 28. Igual a 8 razões. Quero saber agora a razão. Razão nada mais é. Está multiplicando 8, vai passar dividindo. Vai ficar 28 dividido por 8. 28 dividido por 8, pessoal, eu posso simplificar aqui, não vai dar uma continha exata, né? Mas 28 dividido por 8, eu posso simplificar o 28 por 2 dá 14. 8 por 2 dá 4. 14 dividido por 2 vai dar 7. E 4 dividido por 2 dá 2. Então aqui deu 7,5 a razão. Show? Tranquilo até aqui? A razão 7,5 dessa progressão aritmética. Termo geral de uma PA. Pessoal, todo esse princípio que nós aprendemos aqui, ele é fundamental para nós entendermos aqui essa fórmula. Tudo bem? Vamos lá. A expressão abaixo nos permite obter qualquer termo de uma PA, conhecendo apenas o primeiro termo e a razão R. Perceba aqui, ó, o esquema. O N é qualquer termo de uma PA. Se eu subtraio o N menos 1, vai dar N menos 1 razões, tá? Se aqui eu tenho 8, eu quero saber o oitavo termo. Se aqui fosse um 8 esse N. 8 menos 1, aqui vai dar o quê? 7. O N menos 1 vai ser 7. Show?
Deixa eu apagar aqui para não confundir as cuca. Beleza? Então, pessoal, esse n menos 1 aqui, ó, é exatamente esse coeficiente aqui que vai multiplicar a razão, n menos 1 aqui que está entre parênteses. Então, fazendo aqui a nomenclatura, dando nome aos bois, quem é a n? A n é o termo qualquer, ou qualquer termo. Termo qualquer. Como há um n aqui, ó, ele é conhecido como o enésimo termo, qualquer termo, tá? O A1 é o primeiro termo, tá? Primeiro termo. O N é o número, colocar abreviado aqui, número de termos. E o R é a razão, que nós já sabemos já. Show? Pessoal, isso aqui, ó. Opa, voltar aqui que travou. Deixa eu apagar aqui que ficou feio. Isso aqui, pessoal, essa fórmula é importantíssimo você gravar isso aí, principalmente o conceito, como que chegou nela, tá? Tem uma musiquinha, sempre canto uma música aí para decorar aquela fórmula, para poder você entender e você absorver essa fórmula, tá? Então vamos lá, tem uma música que chama assim, ó, a n é igual a 1 mais n menos 1 multiplicado pela razão é o termo geral de uma PA. De novo. A n é igual a 1 mais n menos 1 multiplicado pela razão é o termo geral de uma PA. Show, né, pessoal? Lembra dessa música aí, né? Para quem é das antigas, é a música do Skank. Para quem é mais novinho aí, é daquele grupo que regravou, acho que é Melin, né? Grupo Melin, banda Melin, sei lá. Vamos lá. Agora aplicando, opa, vamos lá. Vamos aplicar aqui, pessoal, a fórmula do termo geral de uma PA, tá? Faltou o N aqui, ó. Faltou o Nzinho aqui, ó. Opa, vou apagar aqui. Vou apagar toda a tinta aqui. Vamos lá. Aqui tem o N, né? A N. Vamos usar essa belíssima fórmula, tá? Encontre o 15º termo da PA 1, 6, 11. Então vai lá. Nós vamos encontrar o 15º termo, é isso que ele quer saber. Tem o APA aqui. Quem é o primeiro termo aqui, pessoal? O A1. É o 1, certo? O A1 é 1. E a razão, fácil. 6 menos o 1 é a razão, que é 5. Feito isso, pessoal, só montar aqui a fórmula, tá? No lugar do N aqui, ó, eu vou colocar o 15. Então vai ficar o A15, que é a posição que eu quero saber, é igual a 1 mais... Quem é o N menos 1, pessoal? É aqui, ó, 15 menos 1, 14. 14 razões. Quem é a razão? 5. Tá? Vamos substituir depois. Agora, só fazer a substituição. A 15, que é a 15ª posição que eu quero saber, é igual a 1, que é 1 mais 14, que multiplica a razão, que é 5. Tá?
Agora é só fazer a continha, não esquecer aqui primeiro a multiplicação, tá? É 1 mais 14 vezes 5. 5 vezes 4 dá 20, vai 2. 5 vezes 1, 5 e 2, 7. 70. Então, 1 a 15 é 70 mais 1, 71. Show? Então, essa é a maneira, pessoal. Esse termo geral de uma PA é justamente para descobrirmos qualquer termo de uma PA. Você lembra que no início aqui, ó, o objetivo era identificar a regularidade e calcular também o termo geral de uma PA, tá? Esse termo aqui é o que eu queria encontrar, né? O 15º. Para você não precisar fazer aqui, ó, 1 mais 6 mais 11, né? 6 foi para 11, 11 mais 5 vai dar 16, mais 5, 21, mais 5, 26, mais 5, 31, e assim até chegar ao 15º, para você não perder esse tempo até chegar ao 15º termo, para achar o 71, isso aqui faz com que você corte caminho, tá? Essa fórmula é justamente para isso. Pessoal, acredito que vocês deram para assimilar alguma coisa, tá? E eu peço para vocês fazerem esses exercícios aqui até do 1 ao 5 aqui, com esses exemplos que eu dei, dá para resolver tranquilo, tá? A partir do 5, o 6, o 7, o 8 aqui, vai demandar de vocês um pouquinho mais de estudo. Eu quero que vocês pesquisem, não se limite ao que o professor passou aqui agora. Pesquise na internet, assistam vídeos de professores, enfim, leia os seus livros e tente resolver a partir do 6. No outro slide aqui tem mais umas questões aplicadas no nosso cotidiano, tá? Os exercícios aí mais complexos um pouquinho. Tem aqui esse aqui, com um gráfico. E o último aqui é aquela questão do início, lembra? Essa questão aqui, ó. Divida 100 pães entre 5 homens, de modo que as partes recebidas estejam em progressão aritmética e que 1/7 da soma das 3 partes maiores seja igual à soma das 2 menores, tá? Então essa questão caiu na UFF, caiu no vestibular, e eu quero que você tente resolver isso aí também. Tudo bem, pessoal? Por enquanto aqui é só. No próximo vídeo eu vou passar para vocês a resolução de todos esses exercícios devagarzinho para vocês entenderem os conceitos. Então, bons estudos e fique com Deus.